Vamos começar com os lipídios. O que lipídios têm em comum? Que características bioquímicas importantes nos permitem descrever os lipídios? Vamos lembrar que estamos falando de um grupo químico bastante heterogêneo. Existem diferentes tipos de lipídios, mas eles compartilham uma característica em comum, que é a sua insolubilidade em meio aquoso. Lipídios são moléculas lipofílicas, hidrofóbicas. Eles não gostam muito de se misturar com a água. Qual é o papel que os lipídios desempenham no organismo? Um papel importante que a gente pode ressaltar é a questão energética. Eles são moléculas de armazenamento de energia, especialmente quando a gente pensa no tecido adiposo, que armazena gorduras neutras no seu interior. Nós também temos uma função estrutural para os lipídios. Por exemplo, eles fazem parte do arcabouço da bicamada fosfolipídica. Existem lipídios, ou derivados deles, que têm funções de sinalização. Portanto, eles podem agir como hormônios. Falamos mais cedo na questão da cadeia transportadora de elétrons, como algumas substâncias presentes na bicamada da membrana mitocondrial interna agiam como aceptores de elétrons. Também componentes lipídicos exercem papel nessa questão de transportes de elétrons. Alguns lipídios exercem papel de mensageiros intracelulares. A gente pode destacar o inositol trisfosfato como um derivado de lipídios de membrana ou de acilglicerol, que tem uma função de mensageiros intracelulares. Essas moléculas que têm funções relativamente amplas, nós vamos dar mais ênfase no papel energético dos lipídios. Os lipídios de armazenamento são essencialmente gorduras ou óleos, dependendo da sua condição, seu ponto de fusão na temperatura ambiente. A temperatura ambiente, gorduras geralmente são sólidas, enquanto que óleos eles são líquidos. Agora, qual é a composição deles? Eles contêm ácidos graxos. Ácidos graxos são ácidos carboxílicos de cadeia relativamente longa a maior parte do tempo. Geralmente, quando a gente pensa em gorduras animais, nós estamos falando em cadeias longas, em cadeias que têm a partir de 12, 16 ou mais carbonos. Eles podem ser saturados, quando entre os carbonos dessas moléculas houver apenas ligações simples, ou insaturados, quando houver a presença de alguma insaturação, alguma dupla ligação. Geralmente, os ácidos carboxílicos dos ácidos graxos, eles não têm ramificações, então são cadeias lineares, e quando houver a presença de duplas ligações, elas estão em conformação cis. Aí a gente abre um paralelo para a famosa gordura trans. Gordura trans é uma gordura artificial, uma gordura sintética. Ela ocorre por meio de processos de hidrogenação que são feitos na indústria alimentícia. E ela é relativamente palatável, saborosa. A gente consome gordura trans por conta do aspecto do sabor, mas endogenamente a gente não produz gordura trans. A gente produz geralmente as nossas gorduras por meio de insaturações organizadas em conformação cis. Então aqui a gente tem um exemplo de um ácido graxo de cadeia linear, todos eles são, que compõem as nossas gorduras, são lineares. Ácido graxo, porque ele tem um grupo ácido carboxílico, ao qual está ligado uma longa cadeia carbônica. No caso em questão, todas as ligações são simples, então a gente fala que esse ácido graxo ele é saturado. E aqui do lado a gente tem um exemplo de um ácido graxo com uma dupla ligação, uma insaturação. Reparem que se a gente pegar os hidrogênios dos carbonos que participam dessa dupla ligação, os hidrogênios estão voltados para a mesma direção e não em direções opostas. Se estivessem em direções opostas, nós teríamos uma dupla ligação em conformação trans. No caso, uma dupla ligação em conformação cis. Como é que a gente armazena esses ácidos graxos? Especialmente lá nas nossas células do tecido adiposo, nós temos a síntese de gorduras na forma de triacilgliceróis, ou também chamados de triglicerídeos ou gorduras neutras. A uma única molécula de glicerol, que tem 3 carbonos, nós vamos adicionar 3 cadeias
de ácidos graxos, que podem ser iguais entre si ou não. Então, isso é a forma de armazenamento principal que nós temos, na forma de triglicerídeos. Então, o glicerol ele é unido às cadeias de ácidos graxos por meio de ligações do tipo éster. Aqui nós vemos um exemplo dessas ligações. O glicerol ele é um álcool orgânico, uma molécula de 3 carbonos. Quando a gente reage um álcool com um ácido graxo, a gente forma uma ligação do tipo éster. Veja que quando esta hidroxila do ácido graxo reage com a hidroxila do álcool do glicerol, a gente pode ter uma reação em que acontece uma desidratação. Como são 3 cadeias reagindo, cada uma com uma hidroxila, a gente pode formar 3 ligações do tipo éster. E isso é a característica de um triglicerídeo. Se a gente tem moléculas de ácidos graxos que podem ser diferentes, e em geral são, isso nos mostra a diversidade estrutural que os lipídios podem ter só quando a gente olha o aspecto dos triacilgliceróis. Então, como a gente começou a discussão falando, há bastante heterogeneidade na estrutura química dos diferentes triacilglicerídeos ou triacilgliceróis que podem estar presentes dentro do nosso organismo. Mas, em essência, a função deles no tecido adiposo é a mesma. É um armazenamento de energia. Na membrana plasmática, nós temos uma série de outros lipídios. Enquanto os triacilgliceróis, eles têm uma função mais de armazenamento de energia dentro dos adipócitos, na bicamada fosfolipídica nós vamos encontrar outros tipos de lipídios, outros tipos de ditos fosfolipídios. Os fosfolipídios eles podem ser divididos em glicerofosfolipídios e esfingolipídios. Qual é a característica de ambos? Eles são moléculas anfipáticas, então são moléculas que têm uma porção mais polar e uma porção mais apolar. A porção polar dos fosfolipídios geralmente é devido ao seu grupamento fosfato. O fosfato tem carga e a presença desse grupamento fosfato confere certa hidrofilicidade. Geralmente as cabeças dos fosfatos estão voltadas na direção do ambiente aquoso, enquanto que as cadeias de ácidos graxos presentes a estes fosfolipídios estão voltadas para a parte interna da bicamada fosfolipídica. O que diferencia os glicerofosfolipídios dos esfingolipídios é a questão do seu grupamento, seja ele mais hidrofóbico, por conta da presença de uma mesma molécula de glicerol, a gente ter 2 cadeias de ácidos graxos nos glicerofosfolipídios, ou, no caso dos esfingolipídios, a gente tem o ácido graxo ligado ao que a gente chama de uma amina graxa, a esfingosina. Outro componente importante da bicamada fosfolipídica, que aparece em nós que somos animais, é o colesterol. Então, existe um outro grupo, que é o grupo dos esteróis. Os esteróis, dos quais, para nós animais, o colesterol é o representante mais importante, ele tem estes anéis que lhe são característicos. A presença destes anéis que são fundidos. Ele também é uma molécula de caráter anfipático, porque esta hidroxilazinha dele aqui, ó, confere a ele uma certa polaridade. Só que estes anéis e esta longa cadeia carbônica que a gente vê aqui mais acima, elas são relativamente apolares. É uma molécula que tem um comportamento ambíguo, um comportamento misto. Ela é grande parte apolar e uma porçãozinha polar. Estes anéis, o anel ciclopentano peridrofenantreno, que é característico da molécula do colesterol, é um precursor da síntese de vários componentes endógenos importantes. A gente pode destacar o papel deles, por exemplo, na síntese dos hormônios esteroidais, testosterona, progesterona, estradiol. Então, são todos derivados do colesterol como precursor. Assim, eles têm este comportamento típico dos lipídios e por essa razão a gente também inclui eles na nossa questão do metabolismo. Visto essa questão mais estrutural, agora vamos a uma pergunta importante. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão. Por que que a gente engorda? Especialmente, por que que a gente engorda quando a gente consome um excesso de carboidratos? Por que que consumir
Muitos pratos de macarrão, por exemplo, que é um alimento rico em carboidratos, pode fazer com que você engorde se isso se tornar um hábito. A grande questão é, nós usamos os carboidratos para o metabolismo energético, majoritariamente. Só que havendo excesso desses carboidratos, aí o excedente dessas moléculas poderá ser destinadas para outros caminhos no metabolismo. Mais cedo, nós falamos dos destinos possíveis da molécula de glicose a partir do momento que ela se encontre dentro da célula. A glicose internalizada, ela é transformada em glicose 6-fosfato. Essa glicose 6-fosfato, ela pode seguir, por exemplo, o caminho da via glicolítica, e é transformada em frutose 6-fosfato, e assim por diante, até a gente chegar em piruvato, que dependendo das circunstâncias, por exemplo, num metabolismo aeróbico, esse piruvato é transformado em acetilcoenzima A, e a acetilcoenzima A aciona o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Agora, se eu já estou numa situação de abundância de ATP, e estamos numa célula como uma célula do fígado, a gente pode destinar essas moléculas de glicose 6-fosfato para a síntese do glicogênio. Aí é fundamental transformá-las em glicose 1-fosfato, DP-glicose, e posteriormente, pela ação da glicogênio-sintase ou sintetase, nós polimerizamos essas moléculas umas às outras junto ao primer, formando o glicogênio. Uma outra via de consumo de moléculas de glicose alternativa que nós falamos era a via das pentoses. Se nós acionarmos aqui a glicose 6-fosfato desidrogenase, transformando a glicose 6-fosfato em 6-fosfogliconolactona, nós iniciamos uma via de consumo alternativo que visará produzir, entre outras coisas, pentoses, que visará produzir interconversões entre carboidratos que podem alimentar tanto a via da glicólise quanto a via da neoglicogênese, a depender do estado metabólico que a célula se encontre. Então, o excesso de moléculas de glicose intracelular, ela sempre vai ter algum destino. Esse destino vai depender essencialmente de que momento a gente se encontra do metabolismo. É uma condição de abundância de moléculas de glicose e plenitude energética? Assim sendo, nós vamos consumir as moléculas de glicose de um jeito. Agora, se tem muita molécula de glicose, mas está faltando energia na célula, aí nós vamos seguir um outro caminho. Então, nós estamos falando de vias que são vias hipoglicemiantes, são vias que consomem moléculas de glicose. Nós chamamos a atenção para a glicólise, tanto aeróbica quanto anaeróbica, dependendo se o destino do piruvato é formar lactato ou transformar-se em acetil-CoA, acionando o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Falamos da glicogênese, que é a síntese do glicogênio, falamos da via das pentoses. Todas essas vias, elas têm em comum a ativação mediada pelo hormônio insulina. É uma forma de controle do consumo dessas moléculas de glicose. Agora, se por acaso nós estamos indo naquele caminho da degradação da molécula da glicose, resultando em piruvato, e esse piruvato é então transformado em acetil-CoA e começa a sobrar moléculas de acetil-CoA, além do necessário, porque o ciclo de Krebs já está trabalhando em velocidade máxima, a quantidade de ATP que está sendo produzida dentro da célula já começa a se tornar suficiente. Então, o que a gente pode fazer com esse excesso de moléculas de acetil-CoA? Lembre-se que o nosso organismo, por uma questão evolutiva, nem sempre a gente teve momentos de plenitude alimentar. Aliás, pelo contrário, era muito comum a gente passar por momentos de privação alimentar. Por uma razão de poupar energia, o nosso corpo, sempre que estiver numa condição de oferta, ele vai tentar economizar. Ele vai tentar destinar o excedente de algo para algum caminho que seja útil, como um caminho de poupar. E no caso, a lipogênese, que é justamente a síntese de lipídios, é uma forma de não desperdiçar este excesso de moléculas de acetil-CoA que porventura são produzidas. E quando a gente fala de lipogênese, nós estamos relacionando dois caminhos, duas rotas bioquímicas comuns. Já que um lipídio, especialmente estamos falando dos lipídios neutros, que são armazenados nos adipócitos,
que são os triglicerídeos. Eles contêm ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerol. Nós podemos dividir a lipogênese em dois momentos: o momento da síntese dos ácidos graxos e o momento da síntese dos triglicerídeos. Então, vamos lá. Vejamos eventos importantes desse processo. Então, primeiro, o acetil-CoA, que é produzido a partir do piruvato, e lá na mitocôndria ele poderia acionar o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Porém, agora, nós estamos numa situação em que já há abundância de moléculas de acetil-CoA dentro da mitocôndria. Então, a grande questão é que eu vou ter que destinar esse acetil-CoA que está dentro da mitocôndria para o citossol. Afinal de contas, as enzimas envolvidas na biossíntese dos ácidos graxos não são enzimas mitocondriais, elas são enzimas citoplasmáticas. Para começar o processo de síntese desses ácidos graxos, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ter o substrato no local certo, ter o substrato no citoplasma. Visto, portanto, que a lipogênese é uma via citoplasmática, como que eu vou fazer para passar o acetil-CoA que está dentro da mitocôndria em direção ao citoplasma? E o porém aí é que ele não passa. Então, o acetil-CoA sozinho não consegue ser encaminhado para fora da mitocôndria em direção ao citoplasma. Bom, a gente vai ter que fazer um contorno, uma alternativa aqui nesse processo. Então, se a gente lembrar da primeira etapa do ciclo de Krebs, quando o acetil-CoA, que tem 2 carbonos, se condensa ao oxaloacetato, que tem 4 carbonos, nós formamos o citrato, que tem 6 carbonos. O citrato pode ser encaminhado em direção ao citoplasma. O acetil-CoA não. Indiretamente, eu posso escoar o acetil-CoA em direção ao citoplasma na forma de citrato. E uma vez o citrato presente no citoplasma, a gente pode agora quebrá-lo. Ele tem 6 carbonos, então eu retiro 2 desses carbonos, formando uma nova molécula de acetil-CoA. Ele agora tem 4, volta a ter a forma de oxaloacetato, e esses 4 carbonos eu posso acabar, de alguma forma, encaminhando de volta para dentro da mitocôndria, transformando em malato e, posteriormente, piruvato. Dessa forma, o piruvato pode ser encaminhado em direção à parte intramitocondrial lá na sua matriz. Nós estamos falando de um processo que, para essas reações, não depende de oxigênio. Então, a síntese de lipídios, que vai acontecer a partir da síntese de ácidos graxos e, posteriormente, a síntese dos triglicerídeos, por ser um mecanismo que trabalha no citoplasma, não dependerá da participação de oxigênio. A via como um todo é uma via anaeróbica. Para produzir moléculas de ácidos graxos, nós vamos usar como precursores moléculas de acetil-CoA. E aí vamos fazer um asterisco. É importante lembrar que essas moléculas de acetil-CoA são moléculas de acetil-CoA citoplasmáticas. Para escoar o excedente de acetil-CoA que estava na mitocôndria em direção ao citoplasma, ele sairá na forma de citrato. Esta via é uma via que também sofre uma regulação hormonal. Qual é o hormônio importante envolvido na regulação da síntese dos ácidos graxos e dos triglicerídeos? É o hormônio insulina. Portanto, em que condição do metabolismo eu tenho um aumento da produção de insulina? Quando eu estou num estado metabólico bem alimentado, pós-prandial, ou num estado de jejum pré-prandial, pós-prandial. Por quê? Porque eu preciso ter os substratos necessários. Então, quando eu estou bem alimentado, eu já fiz a digestão, já fiz a absorção, então o que não falta são substratos. Essencialmente, eu tenho oferta de moléculas de glicose, o excedente dessas moléculas de glicose já foi captado pelas minhas células, energeticamente elas estão numa condição favorável, a ponto de eu conseguir escoar os excedentes para outras rotas do metabolismo, como é esse gancho com o metabolismo dos lipídios. Por isso, se você comer demais, especialmente bastante carboidrato, você vai aumentar a síntese de lipídios, e é por isso que você vai engordar. Sempre que houver um ganho calórico, ou seja, você está consumindo uma quantidade de calorias maior do que aquela que você precisa para suas necessidades basais,
Essencialmente, a gente vai favorecer a síntese de lipídios de alguma forma. Vejamos, para que esse processo ele aconteça no citoplasma, nós precisamos destacar o papel importante de uma molécula, que agirá como uma coenzima importante nas reações da síntese de ácidos graxos. E essa molécula é o NADPH. NADPH este, que é produzido em grande quantidade em uma das vias que nós falamos mais cedo, que era a via das pentoses. E agora a gente vai ver como aquele NADPH que é produzido em grande quantidade na via das pentoses, na sua fase oxidativa, ele será de fundamental importância na síntese dos ácidos graxos. Veja, a gente precisa de acetil-CoA para conseguir produzir os ácidos graxos, mas a gente também precisa de outros componentes. Entre eles, destacamos a atenção para as moléculas de NADPH. Vejamos como é que se dá a síntese dos ácidos graxos. Como é que começa o processo dessa síntese? Se é uma via citoplasmática anaeróbica que é estimulada pelo hormônio insulina, o primeiro passo vai ser transformar a molécula de acetil-CoA, que tem 2 carbonos, na molécula de malonil-CoA, que tem 3 carbonos. Para esse processo, nós vamos utilizar uma enzima chamada acetil-CoA carboxilase. A acetil-CoA carboxilase, ela é uma enzima que vai precisar de um investimento energético aqui. Veja que nós vamos gastar ATP no processo. E esse investimento energético, portanto, explica-nos o fato de estarmos num estado bem alimentado. Eu preciso ter oferta de moléculas de ATP, está sobrando energia para poder investir na síntese de lipídios. Se tivesse faltando energia, nós não estaríamos nos preocupando em sintetizar lipídios, pelo contrário, a preocupação energética mais importante seria produzir mais ATP. Não haveria excedentes de moléculas de acetil-CoA porque elas estariam ali acionando o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. A primeira etapa desta via é a transformação do acetil-CoA, que tem 2 carbonos, em malonil-CoA, que tem 3. A enzima acetil-CoA carboxilase é a nossa enzima marca-passo da via. Por quê? Ela é a mais importante, é aquela cuja velocidade é limitante e ela tem pontos de regulação. Ela tem sítios alostéricos que permitem-nos controlar a sua velocidade. Outra questão importante que a gente pode chamar a atenção para ela é que ela precisa de uma vitamina. Vitaminas são modificadas, são biotransformadas em coenzimas. E aqui nós estamos falando do papel de um derivado da vitamina B7, a biotina. Para que esta reação de carboxilase aconteça, é importante que tenhamos uma quantidade adequada de biotina que é obtida a partir da dieta. Essa reação, ela consome ATP. Vimos a importância de estarmos num estado bem alimentado. O único mecanismo pelo qual esta enzima vai funcionar é só pela biodisponibilidade do acetil-CoA citoplasmático, ter a biotina, ter o ATP? Não, existem alguns mecanismos de regulação para que essa enzima trabalhe. Vamos destacar algum deles. Muitas vezes essas enzimas que são alostéricas, elas podem ser reguladas em decorrência do seu estado de fosforilação. Essa nossa carboxilase, para que ela se encontre num estado ativo, ela precisa estar desfosforilada. A enzima precisa se encontrar numa situação desfosforilada. Quando ela sofre fosforilação, ao ser fosforilada, ela fica inativa. Só que é aquela inativação que não é total. Então ela está inativa, é aquela coisa. Imagina depois do almoço, você fala, puxa, eu preciso agora, sei lá, começar a correr. Você vai falar, acho que não vai rolar muito bem, não. Não estou muito afim disso. Estou ali com um monte de alimentos sofrendo digestão, maior parte do meu fluxo sanguíneo derivado para o abdômen. As pernas vão olhar para você e vai falar, acho que vai ficar para a próxima, não quero não. Só que aí de repente você escuta um tiroteio. Não interessa que você está fazendo digestão ou não, acho que você vai querer fugir do tiroteio. Veja que mesmo num estado inativado,
a gente pode induzir a ativação dessa enzima, fazê-la trabalhar, mesmo no cenário que não é o mais favorável dela. O que seria o estado mais favorável dela? Encontrar-se desfosforilada. Quando ela se encontra fosforilada, ela estará inativa. Porém, de que forma as moléculas de acetil-CoA escaparão do interior da mitocôndria em direção ao citoplasma? Na forma de quê? Na forma de citrato. Se começar a aumentar a quantidade de citrato no citossol, o citrato também pode se ligar à enzima. E ao se ligar na enzima, ela ficará parcialmente ativa, ainda que fosforilada. E se ela estiver parcialmente ativa, ela pode fazer o seu papel, começando a síntese de ácidos graxos. Notemos a existência de múltiplos mecanismos de regulação para a atividade dessa carboxilase. Bom, vamos chamar a atenção aqui agora. Falamos que o precursor são moléculas de acetil-CoA. De fato, são moléculas de acetil-CoA. Mas, em vez de ser a coenzima A, nós vamos trocar um ligante aí no processo. Quem é o ligante? O ligante será o ACP, proteína carreadora de acila, ACP, que é esse bonitinho que a gente está vendo aqui no desenho. Em vez de ser o acetil coenzima A gente vai trocar essa coenzima A por um outro ligante no citoplasma da célula, chamado de proteína carreadora de acila, porque isso é uma forma de manter esses carbonos que precisam reagir uns com os outros relativamente próximos. Essa proteína carreadora de acila tem esse grupo ilustrado ali na figura, que é o grupo fosfopanteteína, e isso vai manter, de certa forma, esses carbonos que precisam reagir próximos uns dos outros. Começou com acetil-CoA, mas na verdade o acetil-CoA ele foi transformado num primo, que é o acetil-ACP. Vamos lá, vamos entender como é que se dá o processo agora de síntese. Vimos que o acetil-CoA ele foi transformado no malonil-CoA. Vamos trocar o ligante agora. Nós estamos usando, em vez da coenzima A, o ACP. Ao pegar uma molécula de 3 carbonos, o malonil-ACP, repare aqui, o ACP é só o carreador, é como se fosse aquela nossa analogia da alça. Eu tenho alguma coisa para conseguir carregá-lo, alguma coisa para conseguir segurá-lo. Então, eu tenho 3 carbonos, conte comigo, 1, 2, 3 carbonos ligados a essa molécula do ACP, malonil-ACP, que reagirá agora com um acetil-ACP. Então, o acetil tem 2 carbonos, o malonil tem 3 carbonos. Quando nós juntarmos os dois, o que vai acontecer? 3 mais 2 vai dar 5. Então, nós temos 5 carbonos juntos. Isso vai formar a molécula acetil, malonil, ACP. Só que é instável. Então, a presença desta estrutura de 5 carbonos momentaneamente ela é instável. O que vai acontecer? Uma descarboxilação. Ó. Note a saída de um CO2 no processo. Então, se está saindo um gás carbônico, está saindo um carbono. 5 carbonos menos 1 vai sobrar quantos? 4. Restam agora 4 carbonos. Contem comigo. 1, 2, 3, 4. Nós temos a molécula do acetoacetil-ACP. Aos poucos, nós estamos alongando essa nossa cadeia carbônica. Veja que ela tinha 3, agora ela tem 4. Aumentou um carbono. Vai ser sempre assim. A cada molécula de acetil-CoA, que na verdade é acetil-ACP, que entra na brincadeira, condensa e sai um CO2. Então, na verdade, a cadeia carbônica está aumentando em mais um carbono, um de cada vez. Então, houve a primeira reação, que é a reação de condensação, que nós vimos no slide anterior. Em seguida, para manter isso estável, será importante uma redução. Para manter isso estável, será importante uma redução. Ora, se é uma redução acontecendo, redução, lembre, óxido-redução, sempre tem que ter alguma coenzima participando. No caso,
para a biossíntese dos ácidos graxos, a coenzima importante é o NADPH. NADPH agirá neste processo como doador dos elétrons importantes para essa reação de redução. E aí, o que vai acontecer? Esse nosso acetoacetil-ACP, ele sofre uma redução, gerando um componente intermediário. Esse componente intermediário, subsequentemente, sofre uma desidratação. Ele perde uma molécula de água. E, em seguida, sofre uma segunda redução. Essa segunda redução também tem participando um NADPH e, consequentemente, agora nós temos uma molécula estável, chamada de butiril-ACP. Butiril, porque ela tem 4 carbonos. Lembra lá da nomenclatura da química orgânica? Met, et, prop, but. Então, butiril-ACP é um ligante de 4 carbonos que está agregado ao ACP. Nós alongamos o nosso ácido graxo em 1 carbono ao realizar esse processo. Então, são 4 reações bioquímicas sequenciais: condensação, redução, desidratação, redução. Aí ele aumentou 1 carbono. Aí passa tudo outra vez: condensação, redução, desidratação, redução. Ele aumentou mais 1 carbono. Passa por isso mais uma vez: condensação, redução, desidratação, redução. Ele aumenta mais 1 carbono até a gente chegar num limite. Qual é esse limite? Para nós que somos mamíferos, em geral, o tamanho limitante é quando a gente chega ao nível do palmitato. Palmitato seria com 16 carbonos. Nós conseguimos ir alongando essa cadeia carbônica até o número de 16. Chegou em 16, a criança já ficou grande. E aí o que a gente faz? A gente solta ela. Ela sai deste complexo da ácido graxo sintase ou ácido graxo sintetase, que é esta enzima envolvida no processo de alongamento, de síntese do ácido graxo. A enzima ácido graxo sintase, que na verdade não é uma enzima só, são várias enzimas em conjunto, ela é um complexo multiproteico, é como se fosse uma grande roda gigante. Uma roda gigante, ora você está lá no topo da roda gigante, aí você gira e volta para o topo, gira e volta para o topo. O complexo ácido graxo sintase é um complexo multienzimático em que cada enzima faz uma coisa. Uma condensa, a outra reduz, a outra desidrata, a outra reduz, aí condensa de novo. Então, dessa forma, a cadeia carbônica ela vai aumentando 1 carbono por vez, sendo que quem entra na reação sempre é uma molécula de acetil-ACP. Cada vez um acetil-ACP entra na brincadeira, e um desses carbonos acaba participando do alongamento, enquanto o outro sai na forma de um CO2. Veja que começou com acetil-CoA, mas nós passamos por processos de transformação, trocando seu ligante. O ligante em questão é o ACP, que é a proteína carreadora de acila, e para as reduções que estão ocorrendo neste processo, nós precisamos de um componente importante, que é o NADPH. Isso resume o processo de síntese dos ácidos graxos. Vamos destacar naquele nosso mapa. Aqui, então, nós podemos ver o substrato de partida para a síntese de novos ácidos graxos é a molécula do acetil-CoA. Aquele excesso de moléculas de acetil-CoA que está sobrando na mitocôndria e que não acionarão o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Essas moléculas precisam ser escoadas em direção ao citoplasma. E aí destaquemos que elas não saem sozinhas. O mapa simplifica o processo. É importante a gente recordar que elas saem da mitocôndria na forma de citrato e, uma vez no citoplasma, elas voltam a ser moléculas de acetil-CoA. Também o mapa simplifica o processo porque o carreador agora deixa de ser a coenzima A e passa a ser o ACP, mas no nosso mapa está representado como CoA mesmo para simplificar o processo. Então, o que vai acontecer? Primeiro, a gente vai produzir o malonil-CoA. Esse malonil-CoA vai servir, já que ele tem 3 carbonos, como o ponto aonde a cadeia do ácido graxo vai crescendo.
pega uma molécula do acetil ACP e uma molécula do malonil ACP, condensa as duas. Nesse processo de condensação, a gente tem a liberação de um CO2. Então, eram 5 carbonos, sai um na forma de CO2. Depois há uma redução acontecendo, uma desidratação, outra redução, a molécula ficou estável. Nesse processo, a gente pode destacar que um carbono foi aumentado, e aí ele passa por essa roda gigante novamente. Mais um carbono foi aumentado, mais um carbono foi aumentado, mais um carbono foi aumentado, até a gente chegar no limite de cerca de 16. Chegamos em 16, esse ácido graxo é chamado de palmitato. Ele tornou-se grande o suficiente para participar da brincadeira novamente, e ele é liberado. O que vai acontecer quando a gente tiver múltiplos dessas moléculas de ácidos graxos? Agora a gente pode sintetizar um triacilglicerol. Eu tenho que juntar o glicerol com 3 cadeias de ácidos graxos. Só que eu vou usar o glicerol na sua forma ativada. O que é a forma ativada do glicerol? É uma forma energizada. E uma forma energizada dele é o glicerofosfato. Então, ele tem um fosfatinho a mais adicionado. Ele tem mais energia. O glicerofosfato, mais as cadeias de ácidos graxos, pode se transformar no triglicerídeo. Então, eu vou formar um monoacilglicerol, um diacilglicerol e um triacilglicerol. E a gente chega aqui na molécula do triglicerídeo montadinho. Então, vamos agora dar mais ênfase para o aspecto da síntese do triacilglicerol. Quais são os locais onde a síntese de triacilglicerol está acontecendo em maior proporção? Bom, o local majoritariamente aonde a gente vai armazenar triglicerídeo é no tecido adiposo, certo? Mas o fígado também é importante. O fígado produz bastantes triglicerídeos. A diferença é que o fígado não quer armazenar esses triglicerídeos. Em condições normais, ele vai jogar isso junto com lipoproteínas carreadoras para a corrente sanguínea, que serão transportadas em direção ao tecido adiposo, certo? Como é que chama a condição em que a gente começa a ter acúmulo de gordura no fígado? Ela se chama esteatose. Então, veja, o fígado também sintetiza gordura, também sintetiza triglicerídeos. A questão é que o fígado não armazena essa gordura em condições normais. Quando a gente começa a ter quadros de esteatose, isso leva a uma sobrecarga das funções hepáticas. A bebida alcoólica é muito calórica, e aí o fígado pode se utilizar dos carbonos do etanol nesse mesmo processo. Ele começa a produzir mais triglicerídeos a partir dele. Se você consome muita comida e começa a engordar no processo, você pode desenvolver esteatose. Essa esteatose nada mais é do que acúmulo de gordura no fígado. O fígado sintetiza triglicerídeos. Só que em condições normais, o que ele vai fazer? Ele vai juntar esses triglicerídeos a lipoproteínas carreadoras e joga para a corrente sanguínea. Da corrente sanguínea, elas vão em direção à periferia. Na periferia, o tecido adiposo vai captar e vai começar a armazenar dentro dele. E o que muda na síntese de triglicerídeos no fígado e no tecido adiposo? As enzimas envolvidas. Então, vamos chamar a atenção para duas importantes. No fígado, existe uma enzima chamada gliceroquinase. Quinase é uma enzima que fosforila. No fígado, a molécula do glicerol, ao ser fosforilada, às custas de um ATP, ela pode ser transformada no glicerofosfato. E o glicerofosfato é aquela forma energizada do glicerol que a gente utiliza para a síntese dos triglicerídeos. No tecido adiposo, ele também vai ter que produzir o glicerofosfato. Acontece que o tecido adiposo não tem essa enzima, gliceroquinase. Produzir o glicerofosfato no tecido adiposo será por um outro caminho. Qual é esse outro caminho? Ele vai usar de um intermediário da via glicolítica, que é a fosfodihidroxiacetona, e vai transformar a fosfodihidroxiacetona em glicerofosfato. Essa reação no tecido adiposo é catalisada por uma desidrogenase.
E desidrogenase, a essa altura a gente já sabe que é uma enzima que faz óxido-redução. Logo, ela precisa de uma coenzima importante, e no caso, a coenzima aqui vai ser o NADH. O NADH vai doar elétrons para que transformemos a fosfodihidroxiacetona em glicerofosfato e sai da reação uma molécula de NAD+. Glicerofosfato desidrogenase. É a enzima que produz o glicerofosfato no tecido adiposo por uma reação de óxido-redução, enquanto que no fígado a gente produz o glicerofosfato a partir do glicerol, a partir da enzima gliceroquinase. Eu preciso desse glicerofosfato porque a partir dele a gente pode juntar uma cadeia de ácido graxo, formando um monoacilglicerol, e depois junta de novo, formando um diacilglicerol e uma terceira vez, formando um triacilglicerol.